Ei, pessoal, retomando aqui a nossa conversa sobre motivação para ensinar línguas, nós vamos tratar do vídeo 3, que vai se ocupar da fase acional do modelo do Doni, tá aqui, né? Então, só relembrando com vocês, eu vou falar das ações do professor motivado que estão aqui e vou, em paralelo, fazer correlação dessas ações com as influências motivacionais que podem incidir e eventualmente incidem nessa ação motivada do professor. Então, vou aqui para o slide que amplia essa fase e a gente tem aqui, ó, que essa fase ela é chamada na teoria por Executive Motivation, porque nessa fase a intenção do professor ela é implementada, né? Ou seja, essa fase é uma fase em que a ação motivada acontece. Então, quando o professor tem lá as condições iniciais completas para execução da meta que ele definiu na fase pré-acional, então ele se mune de uma força instigadora e atravessa o Rubicão da ação, ou seja, ele sai de uma pré-ação, de um planejamento e começa a colocar a mão na massa, ele entra na fase acional. Entrando na fase acional, o que acontece? Acontece primeiramente esse ciclo aqui, ó, em que nesse ciclo o professor gera uma submeta e implementa essa submeta. Como que é isso? Lembrando que a meta estabelecida lá na fase pré-acional do nosso exemplo é que o professor decide fazer revisão de determinado conteúdo por meio de uma gincana. Então, gente, a meta é a gincana. Na submeta, vamos imaginar que em termos de submeta, o professor defina que ele vai arrumar o pátio, né? Que a gincana vai acontecer predominantemente no pátio. Então, essa que é a submeta dele, arrumar esse pátio. Então, qual que é a ação, como se dá a ação motivada desse professor para preparar essa gincana? Ele começa a fazer pequenas ações para poder arrumar esse pátio, né? E aí, ele vai avaliando. Isso aqui tá ficando bom, isso aqui tá certo. Não, isso aqui é melhor, acho que é melhor eu colocar essa mesa aqui do outro lado. E ele vai avaliando os resultados, né, que vão... os resultados parciais que vão surgindo, e aí ao longo desse processo o que ele tem que fazer o tempo todo é controlar a ação motivada, ou seja, controlar a motivação para que ele não fique desmotivado. Então vamos imaginar, por exemplo, que ele está com fome, ele está com muita fome, então ele tem duas opções, ele pode parar de arrumar o pátio e comer, né? Ou ele pode falar, não, eu vou almoçar um pouco mais tarde hoje, eu estou com fome, mas eu vou investir aqui mais um pouco de esforço nessa ação para poder terminar com isso aqui. Então, quando ele decide isso, ele está controlando a ação, né? E se mantendo na ação motivada. Essa coisa de controlar a ação, pessoal, a gente chama de autorregulação, e existe toda uma teoria a respeito de autorregulação, que a gente pode até comentar num outro vídeo, é interessante isso daqui. São formas de controlar essa ação. Bom, eu falei aqui do ciclo da ação motivada e eu quero falar então agora das influências motivacionais que podem incidir e eventualmente incidem nesse processo. São 3. A primeira é a avaliação que o professor vai fazendo da experiência que ele está tendo. Aqui no caso eu falei da experiência de arrumar esse pátio. Mas, se a gente pensar em sala de aula, se a meta aqui, se a submeta fosse ensinar determinado conteúdo ou resolver determinada atividade com os alunos, né, fazer uma dinâmica, então, à medida que ele vai fazendo aquela ação, aquela dinâmica de ensino, ele vai avaliando essa experiência. E essa avaliação, é lógico que ela é uma influência motivadora forte, porque se ele estiver achando que está funcionando, ele continua insistindo nessa ação. Se ele começar a achar que está dando errado por qualquer motivo, ele começa a mudar a ação ou até abandona a ação. A segunda influência motivacional importante é uma inconformidade que pode acontecer desse professor sentir com relação à meta que ele estabeleceu.
Lembro vocês que nós estamos aqui na submeta, então nós estamos falando da organização do pátio, mas a meta, no nosso caso aqui do nosso exemplo, é fazer a gincana. Então, se por algum motivo, enquanto ele está aqui arrumando esse pátio, né, na submeta, ele começar a sentir que, será que eu deveria estar fazendo essa gincana mesmo? Será que esse é o momento? Será que preciso perder 2, 3 aulas para fazer uma gincana, para rever o conteúdo? Talvez se eu tivesse feito ali uma atividade só, ou desse uma atividade de pesquisa, não sei, talvez tivesse sido mais fácil. Então, quer dizer, se ele começar a ter esse tipo de pensamento, então significa que ele está tendo um desconforto, ele está começando a desafiar, né, a desconfiar da meta que ele estabeleceu. Então, isso é uma influência motivacional considerável. E essa influência pode surgir de questionamentos do próprio professor ou pode advir de opinião de terceiros, como, por exemplo, um supervisor pedagógico que vai falar para ele, nossa, mas você vai fazer uma gincana, você vai perder 2, 3 aulas só para rever um conteúdo? Quer dizer, isso poderia ter vindo de terceiros, né? Teria a mesma influência forte nesse momento. E, bom, a terceira influência que eu gostaria de mencionar são as questões contextuais, né? Que elas estão sempre influenciando os processos. Então, tanto poderiam ser questões internas do professor, como, por exemplo, a sua incapacidade de proteger, de controlar a ação, de fazer a autorregulação em um determinado momento, né? Então, se ele está lá com fome ou se ele está lá cansado, ele pode realmente desistir de implementar a submeta naquele momento, e isso vai minar toda a ação motivada dele, né? Ou então, se lhe falta persistência, se lhe falta disciplina, se ele se falta esforço, né? Se a quantidade de esforço que ele empenha não é suficiente para alcançar as submetas, questões identitárias, né? Se ele se sente capaz ou não se sente capaz com a língua estrangeira que ele ensina ou com determinado conteúdo específico dessa língua estrangeira, questões relativas à autoestima. Essas são as principais influências motivacionais que impactam a execução da ação motivada. Mas, bom, retomando aqui então, para terminar o modelo, o que a gente tem aqui, quando o professor, em determinado momento desse ciclo aqui, em que vamos voltar para o exemplo da gincana, ele arruma o pátio e ele acha que ele acabou de arrumar o pátio. Então, ele olha para o resultado da ação. Ele olha para aquele pátio que ele supostamente arrumou. Então, existem 2 possibilidades aqui, pessoal. Ele pode achar que o pátio não está tão bem arrumado quanto ele precisa, e aí ele pode modificar essa submeta e continuar agindo nessa submeta. Então, ele pensa assim, bom, meu pátio está arrumado, mas aquele cantinho ali, ó, perto da cantina, não está muito bom, vou voltar ali e vou fazer tal coisa. Então, ele como que faz um adendo nessa submeta. Então, o que acontece? Ele volta aqui, ó, estabelece uma nova submeta, que seria arrumar o cantinho da cantina. E aí ele vive de novo esse ciclo. Outra possibilidade é ele mudar a meta, que no caso é a gincana. Ele arrumou todo o pátio, mas ele fala assim, não, gente, mas isso aqui eu vou perder tempo demais, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou abandonar essa gincana. Então, se ele fizer isso, ele volta lá na fase pré-acional, foi quando ele estabeleceu a meta lá atrás, e ele estabelece outra meta. Em vez de fazer a revisão daquele determinado conteúdo por meio daquela gincana, eu vou fazer a revisão daquele determinado conteúdo, levando os meninos para o laboratório, fazendo uma atividade lá no laboratório. Pronto. Então, ele mudou a meta. Ou então, se ele está totalmente satisfeito com a ação terminada, né, e ele considera aquela submeta alcançada, ele simplesmente parte aqui, ó, para terceira e última fase do modelo, que é a fase pós-acional, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu agradeço demais pela atenção e fico por aqui.